Uma noite, meu cara Edu Panzi, de afirmação, de reafirmação. O Cruzeiro é um dos protagonistas do Campeonato Brasileiro, Edu. Sem dúvida nenhuma, um grande jogo do Cruzeiro, uma grande atuação. Um primeiro tempo de altíssimo nível do time do Leonardo Jardim, com um volume ofensivo absurdo de finalizações. Foram quase 15 no primeiro tempo, quase que uma finalização a cada 3 minutos. O Fortaleza praticamente não jogou. O Cássio não fez uma defesa na primeira etapa. O Cruzeiro fez 2-0 e poderia ter feito 4-5 sem exagero, não fosse o goleiro do Fortaleza, o João Ricardo. Um primeiro tempo de muito volume ofensivo e um segundo tempo de muita inteligência, de controle do jogo sem a bola. Foi um Cruzeiro no modo esporte no primeiro tempo e no modo econômico na segunda etapa, cadenciando o jogo, segurando quem tinha 2 cartões e deixando o tempo passar. E por muito pouco, o Cruzeiro não fez na reta final o 3-0 em contra-ataque. Cássio fez apenas uma defesa no jogo e olhe lá, uma atuação que faz jus à posição do Cruzeiro hoje na tabela de terceiro colocado a 2 pontos do líder. Esse Cruzeiro que já ganhou do vice-líder e que vai ter o Palmeiras pela frente no próximo final de semana, um dos grandes jogos do Campeonato Brasileiro, com 2 das 3 melhores equipes da competição até aqui. Vitória justa e o placar poderia ter sido ainda maior, Cirilo. E Edu, quem foi o melhor em campo? Ele ficou pouco mais de 1 hora em campo, suficiente para dar 2 assistências, acertar todos os 23 passes que tentou no jogo, 100% de aproveitamento, acertou as 2 bolas longas que tentou no jogo, desarmou, ganhou todos os duelos no chão. Gabigol, pra mim, disparado melhor em campo. Gabigol, voto do Panzi, Rubem Júnior. Gabriel Barbosa. Fabrício Calazans. Impressionante. Gabriel Barbosa de Matheus Pereira, Cirilo. Armando e acertando tudo. Gabigol. Alô, Piquitito. O Gabriel Barbosa talvez tenha feito a sua melhor apresentação. Agora, não dá pra votar em 2, não, né? É apenas 1. Lucas Silva também jogou, viu, Cirilo? Como jogou? Mas eu vou de 2 assistências, participou. Tem uma hora que ele meteu uma rosca numa bola aqui no final do primeiro tempo, lá da esquerda pra direita. Categoria, visão de jogo, servindo os companheiros. Gabriel Barbosa, pra mim, o melhor. Gabigol, melhor em campo, eleito. Isso você fala, Edu. Porque, cara, eu dizia, né, a você que o Cruzeiro reafirma a sua presença entre as principais equipes da temporada do futebol brasileiro. O momento é incrível, né? É o melhor momento, né? O melhor recorte recente das equipes aí do futebol brasileiro é do Cruzeiro. A Sul-Americana já ficou pra trás, né? Essa história aí já foi superada, mas é um Cruzeiro classificado com 5-0 no agregado aí na Copa do Brasil. É um Cruzeiro com uma sequência absurda no Campeonato Brasileiro. E agora, no fim de semana que vem, tem mais uma chance dessa reafirmação, né? De fazer um jogo grande contra a equipe do Palmeiras, um adversário desse nível. Quando enfrentou, você lembrou bem, enfrentou um Flamengo, também outro protagonista. Cruzeiro venceu jogando em casa, então mais um jogo em Belo Horizonte. Cara, o torcedor do Cruzeiro tem todos os motivos pra estar absolutamente satisfeito com isso, né, Edu? Tem motivos de sobra pra estar empolgado, satisfeito com o time. Mas ganhou do Fortaleza, mas ganhou do Flamengo também. Foi a Recife e meteu 4 no Sport. Ou seja, o Cruzeiro tem enfrentado essas equipes que estão patinando e tem vencido, assim, com muita sobra. Então não tem tido sustos, né? Os últimos 9 jogos do Cruzeiro, Cirilo, são 7 vitórias e 2 empates. O Cruzeiro não perde a 9 jogos. Está encostado nos primeiros colocados do campeonato. Uma vitória do Cruzeiro na próxima rodada contra o Palmeiras e um tropeço do Flamengo pode deixar o Cruzeiro na liderança do Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante. E como eu tenho dito, o Cruzeiro tem enfrentado as equipes que estão mal no campeonato e não tem tido dificuldade. Depois o Palmeiras é o Vitória, que não faz um grande campeonato até aqui. E se mantiver esse ritmo, a chance do Cruzeiro vencer o Vitória antes da parada para o Mundial, ela existe. E ela é grande. O que empolga, cara, mais do que o resultado é o desempenho. O Cruzeiro está aliando resultado a desempenho. E não importa as peças em campo. Já teve jogo sem o Matheus Pereira, já teve jogo sem o Gabigol, já teve jogo sem o Fagner, sem o William, já teve jogo sem o Wanderson. As ausências, elas aparecem sem o Lucas Silva, sem o Romero, mas o nível não cai. É impressionante o trabalho que o Leonardo Jardim vem fazendo nesse time. O Leonardo Jardim, que teve aí 40 e tantos dias de trabalho, de treino, quando os jogos voltaram, deu uma patinada até ele achar e ter a oportunidade de montar o time dele, Leonardo Jardim. E o Cruzeiro dele, Leonardo Jardim, precisou de mudanças drásticas, mudanças que surpreenderam. E tá dando resposta, e tá surtindo efeito. Hoje o Cruzeiro do Leonardo Jardim é um time de muito volume ofensivo, de muita entrega, de muita vibração, de muita intensidade. E quando ele sente que a intensidade está baixando, ele muda e o time recupera o ritmo. É um Cruzeiro que tem jovem jogando, o Kenji entrou hoje mais uma vez.
Então, eu gostaria de destacar o trabalho do treinador, do Leonardo Jardim. Hoje nós podemos chamar o Cruzeiro de o Cruzeiro do Leonardo Jardim, porque tem muito do português nessa equipe, mas muito mesmo. Desde o estilo do jogo, desde a ideia de jogo, as escolhas do Leonardo Jardim. E quem foi preterido para começar a maioria dos jogos está entregando e muito quando tem oportunidade, como foi hoje o caso do Gabigol, que eleito pela gente o melhor em campo e que fez um grande jogo enquanto esteve no gramado. Acho até que poderia ter ficado mais, mas respeito muito as escolhas do Jardim, até porque hoje quem discorda do Leonardo Jardim está errado. E não sou eu que vou discordar do Leonardo Jardim. Mas foi um grande jogo do Gabriel Barbosa, com 2 assistências, jogando numa posição diferente, como um ponta de lança, nas costas do Caio Jorge, marcando quando tem que marcar, dando 2 assistências, passes decisivos, vencendo duelos, acertando todos os passes que deu no jogo, seja o passe mais curto ou a bola longa, 100% de aproveitamento. Então foi uma grande atuação de um cara que hoje não é o titular, ou pelo menos não está entre os titulares da equipe, que começou porque o Matheus Pereira estava ausente, foi uma grande escolha do Leonardo Jardim. Ele poderia ter optado pelo Eduardo, que é da posição, e manteve o Gabriel Barbosa. Então hoje o português tem o Cruzeiro nas mãos, tem a equipe nas mãos, sejam os titulares, os reservas, e tem carta branca para fazer o que quer, e tem que ser dessa maneira, porque o que ele tem feito muito bem. O Cruzeiro que a gente assiste é a cara do seu treinador, e por isso hoje o Cruzeiro briga entre os líderes do Campeonato Brasileiro, tá muito bem na Copa do Brasil, vai ter sorteio daqui uns dias na Copa do Brasil, você pode ter uma certeza, Cirilo. Tá todo mundo querendo fugir do Cruzeiro. A realidade do momento é essa, ô Edu. Uma atuação muito firme, né? Muito convincente do Cruzeiro, dominante. Sai com 2-0 diante de um adversário aqui que tem uma derrota somente, tinha uma derrota, que era para o Palmeiras. O Cruzeiro com 2 baixas importantes, o Fagner não pôde. Isso torna a vitória ainda mais satisfatória, ainda mais especial, uma vitória de um grupo que vai entendendo cada vez mais o que você quer nesse time do Cruzeiro. Boa noite. Boa noite. Bem, acho que foi uma vitória amplamente justificada pela primeira parte. Sabíamos que só tínhamos tido 2 dias de recuperação depois do jogo do Vila Nova, sabíamos que o adversário estava mais fresco e o nosso plano de jogo era entrar forte, muito forte na primeira parte, e acho que na primeira parte pecamos ainda na finalização, porque se fôssemos melhores na finalização saímos com um resultado ainda mais volumoso. Em relação à segunda parte, gerimos um pouco alguns jogadores que também demonstraram alguma fadiga, e acho que acabamos por ganhar bem, e acho que toda a gente está de parabéns. Volto a referenciar que somos mais do que 11, somos um grupo de trabalho. Hoje uns não estão presentes, no próximo de quarta-feira vão estar outros presentes, a seguir no domingo vão estar outros presentes, e isso é a nossa forma de trabalhar, porque acreditamos em toda a gente. Mister, parabéns pela vitória. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre a importância dos seus volantes, vamos colocar assim, né? O Lucas Silva e o Romero, até na construção ofensiva, né? A gente vê muitos passes nas costas aí da última linha do próprio Fortaleza, partiram dos dois. A construção e esse encaixe desses 2 atletas do seu meio campo. Sim, com certeza que o coração de qualquer equipa é sempre o meio. Seja 2 ou 3 volantes, é importante nós construirmos através das nossas ideias. Nós preparamos o plano de jogo dentro de uma construção, utilizando sempre o espaço no lado oposto do campo. Sabíamos que este Fortaleza pressionava muito no corredor, com a equipa toda junta, e isso facilitou-nos a nossa circulação, principalmente no lado oposto. E depois, até o Fortaleza hoje não teve tanto como habitualmente. Ele normalmente tem uma linha mais de fora de jogo, e hoje baixaram mais. Sabíamos dessa situação, quisemos explorar, e eu acho que acabamos por fazer bem. E não tenho dúvidas que esta primeira parte foi a primeira parte talvez que criamos mais situações de gol desde o início do campeonato, e pronto, acho que volto a referir, a equipa está extremamente cansada. Foi 3 jogos extremamente fortes, e principalmente 3 jogos nestes últimos 3 dias, 2 jogos dos últimos 3 dias de um caráter importante, que era o jogo da Taça fora com o Vila Nova, que foi um jogo também difícil. Hoje outra vez um jogo fora, as viagens, e acho que os jogadores deram uma resposta muito gratificante para mim e gratificante para todos os torcedores. Ô Leonardo, aonde foi que você conseguiu vencer esse Fortaleza hoje? Qual foi o ponto mais fraco que você utilizou para essa vitória? Eu acho que a vitória foi a competência dos meus jogadores, que provocaram com bola, principalmente
a última linha defensiva do Fortaleza. Tivemos uma primeira parte, pressionamos na perda e também não deixamos o adversário reagir e fazer o seu jogo direto que normalmente faz. E pronto, a nossa capacidade, os nossos jogadores hoje tiveram muito melhor do que os jogadores do Fortaleza, e foi esse o grande ponto que levou à diferença entre as duas equipas, principalmente na primeira parte. Jardim, hoje você veio com o Marquinhos para a vaga do Wanderson. Você tinha uma bala aí para usar nessa história. Como que você conduziu esse processo? Mudou alguma coisa no cenário? Não, o Marquinhos é um jogador que eu gosto, mas infelizmente não tenho tido tempo de o avaliar corretamente, mas é um jogador que tem tido uma postura extraordinária em termos de grupo, em termos de trabalho. Ele sabia que eu não tinha gasto essa última bala porque tínhamos conversado sobre isto, a possibilidade de termos de fora alguns jogadores, podia abrir uma hipótese para ele jogar de início, e foi isso que aconteceu. Ele já estava preparado que isso podia acontecer, jogou bem, fez aquilo que eu pedi, e ele está de parabéns porque provou que pode ser um jogador importante no futuro do clube. O Mister, sobre até o Gabigol, né? O Gabigol, dá pra falar que tem um pouco da sua forma de ver futebol. Porque a gente conheceu o atacante do Flamengo, que fazia gol, finalizava, enfim, vem pro Cruzeiro, e nessa sua construção de ideia, é um cara que, por exemplo, fez a do Matheus Pereira. Queria que você falasse um pouquinho desse comportamento também do Gabigol, na partida com passes, construindo jogadas, por favor. Não, o Gabriel foi um jogador que sempre esteve integrado naquela equipa que, para mim, é o base, que é os jogadores mais importantes que eu tenho utilizado. Não só 11 jogadores, já vos disse isto, mas aqueles 16, 17 jogadores que têm sido mais utilizados. É um jogador que pertence a essa base. Com certeza que agora, com algumas mexidas que houve, ele jogou, e ele está a se esforçar para, dentro deste modelo, ser cada vez mais rentável e importante. E fico satisfeito que é mais uma solução que nós temos dentro de um grupo, que aos poucos e poucos estão aparecendo as soluções. Eu já tinha-vos disse isto, que hoje em dia é mais difícil contratar jogadores do que era há 3 meses atrás. Porquê? Porque muitas das soluções têm aparecido dentro do grupo. Obrigado, Mister. Legal. Obrigado a vocês.